Olá pessoal, hoje eu queria fazer uma análise um pouco diferente da Magalu, que é calcular o preço teto e o preço de ajustação, mas considerando o que ela realmente agora é, que é uma empresa de tecnologia e e-commerce, e não apenas uma varejista. Baseado nisso, eu dei uma olhadinha nos resultados da empresa, como por exemplo aqui que fala que nesse cenário o crescimento do e-commerce continua acelerado. E você vê aqui um crescimento de 114% de vendas online. Você vê aqui um crescimento de 92% de média móvel nos últimos 2 anos. Você vê um crescimento de lojas físicas de 4%, mesmo estando fechado, né? Incrível. Os resultados aqui, como resultado da nossa multicanalidade, as vendas totais cresceram 63% no trimestre. 70% de representatividade online no total de vendas. E aqui você tem os pontos de destaque também, acompanhados sempre do diferencial Magalu de crescimento com rentabilidade. Os números são bastante impressionantes. Margem EBITDA ajustada, quando você compara o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, crescimento de 56%. Conseguindo fazer a manutenção da margem EBITDA devido à diluição de despesas. Empresa muito bem gerenciada, muito bem operada. A equipe está de parabéns, o CEO, o presidente, os executivos da empresa estão fazendo um trabalho muito bem feito. Pedidos entregues, 40% dos pedidos de 3P no Magalu entregues com logística própria. Ou seja, é uma empresa que está explodindo, né? Vai crescer muito. E aqui você tem os destaques financeiros da empresa. 12,5 bilhões de vendas totais no primeiro trimestre de 2021, crescimento das vendas totais de 63%, crescimento do e-commerce de 114%, fluxo de caixa 2,7 bilhões, EBITDA ajustado 427 milhões, lucro líquido 259 milhões, lucro líquido ajustado 81 milhões, revertendo um prejuízo do ano anterior. São números muito impressionantes. E aqui quando você faz uma análise geral dela, você vê isso aí, né? Vê que a empresa tem um resultado bastante promissor e mostra realmente a excelência de execução do Magazine Luiza. Já que as expectativas já eram altas para o balanço da empresa, mas mesmo assim, na minha opinião, eles superaram, não é? Apesar que quando você fazia uma análise do valuation da forma tradicional, a empresa estava sendo considerada cara para os ativos. E aí todo mundo estava fazendo uma avaliação mais cautelosa em termos de análise da empresa. Mas aí quando a empresa apresenta um lucro líquido de 258,6 milhões no primeiro trimestre, uma alta de 739,7% comparado com o período de 2020. Já chama a atenção, não é 10% ou 20%. São 739%. Aí você tem um lucro líquido ajustado, que é quando você exclui os efeitos não recorrentes, que foi de 31,5 milhões, ou seja, revertendo um prejuízo do primeiro trimestre de 2020 de 8 milhões, ou seja, um resultado muito impressionante. O lucro EBITDA, que foi de 695,6 milhões de reais, uma alta também nos 3 dígitos de 109%. Ou seja, o indicador ajustado ficou em 427,2%, uma alta também impressionante de 56%. E aí você vai ver o que é que os analistas, os especialistas falaram, né? Por exemplo, o Morgan Stanley falou que o Magazine entregou mais um trimestre forte, com crescimento de vendas brutas de mercadorias de 63% na comparação anual, 14% acima das estimativas do banco. Apesar dos ventos contrários de novos fechamentos de lojas, mas é aquela história novamente, né? Do crescimento do e-commerce. Esse approach da empresa de trabalhar com vários canais de negócios ajuda bastante, né? Tanto da parte de lojas físicas como digitais. Quando uma está sem operar, que são as físicas, as digitais operam de forma normal e vão tender a crescer bastante. E é claro, né, que a Magalu continua avançando em sua estratégia de ecossistema, com combinação de iniciativas orgânicas e aquisições. Nessas categorias, a empresa tem as groceries, que são aqueles produtos de supermercado, né, que atingiram 40% dos itens vendidos com a aquisição da VIP Commerce, complementando a variedade das vendas 1P do Magalu. E a Ike Fome, que alcança 1,2 bilhões de reais em vendas anualizadas, impulsionadas pela aquisição da Tono Lucro e Grande Chef. Tem inclusive na lista já destacando esse ponto, que mesmo fechado o varejo físico, a empresa tem um crescimento nesse setor de 3,7%. Já no varejo digital 1P, o crescimento das vendas foi 121,5%. Incrível, no 3P, 98%. E quando você considera que a média do mercado é 38% e a Magalu está crescendo 3 vezes esse número, é algo realmente de se chamar a atenção. A empresa está com uma boa rentabilidade, muito positiva, né, com a margem EBITDA estável. Então, baseado nisso tudo, não se pode fazer um valuation da empresa da forma tradicional. Tem que se comparar, por exemplo, com a Amazon da vida, que é uma empresa desse setor, e não com varejistas convencionais. A Magalu, você tem que entender que ela está num novo patamar. E foi baseado nisso que eu fiz o valuation. E aqui está a planilha que eu usei para o valuation. Aqui são os valores anualizados, ok? Aqui o lucro líquido, por exemplo, em 2020, que é 391 milhões, foi o que está divulgado pela empresa. Esse de 2021, 2022 e 2023 já é baseado em previsões. Eu estou considerando aqui o CAGC médio da empresa de crescimento, que está em 45,64%.
Utilizando esse valor de 45,64%, eu consigo estimar o lucro líquido para 2021, 22 e 23. E aí tá, utilizando esse CAGC de 45,64%, o meu valor do lucro líquido em 2021 eu estou estimando que vai ser uns seus 570 milhões de reais, 2022, 830 milhões de reais e 2023, 1,2 bilhões de reais. As ações da empresa permanecem as mesmas, com a mesma quantidade em todos os anos, e aqui eu tenho um cálculo do lucro por ação. Por exemplo, 2020, 6 centavos, 2021, 9 centavos, 2022, 13 centavos, 2023, 7 centavos. E a empresa tem um payout que está em 35,25%. Esse lucro por ação aqui é baixo porque a empresa investe tudo em crescimento, né? O payout aqui está em 35,25%, fazendo o cálculo em cima disso, daqui dos 6 centavos do LPA, você chega a um valor de dividendos, por exemplo, 2020 foi de 2 centavos, 2021, 3 centavos, 2022, 5 centavos, 2023, 7 centavos. Claro que se você for olhar que o valor do pago de dividendos em 2020 foi maior do que esse de 2 centavos, mas aqui eu estou fazendo uma análise baseada na média e não em números esporádicos. E aqui você tem o PL da empresa, que é de 7,3 bilhões, que eu peguei dos livros dos resultados da empresa para o ano 2020. Para estimar 2021, 2022 e 2023, eu usei o crescimento médio anual da empresa do PL nos últimos anos, que nesse momento está em 78,79%, um número bastante impressionante. Então, usando essa base de cálculos, o PL para 2021 chegaria a 13 bilhões, 2022, 23 bilhões, 2023, 41 bilhões. Com tudo isso considerado, também eu analisei aqui a parte do P sobre VP, que em 2020 foi de 22,14, que todo mundo fala que está muito alto, está muito caro. Não vou entrar nessa discussão nesse momento. 2021 eu estou usando a média dos últimos 3 anos, que está em 15,79. E por que 3 anos e não mais ou menos? Porque foi basicamente quando a empresa começou a investir nesse setor de e-commerce e fez uma mudança de sua forma de operação. Então nada mais justo do que também usar essa média como P sobre VP para os anos seguintes e fazer uma previsão do futuro. Com isso tudo, com todos esses dados, eu consigo calcular o VPA, que nada mais é do que o PL dividido pelo número de ações. E aí eu tenho um VPA, por exemplo, para 2020, que foi de 1,13, 2021, 2,02, 2022, 3,60, 2023, 6,44. Com isso eu calculei o preço justo da empresa, que tanto falam. Em 2020, usando essas previsões de crescimento da empresa, e não apenas comparando com outras empresas varejistas do setor, você vê aqui que o preço justo para 2020 foi de R$ 24,96. Ou seja, quando você compara com aquele valor de R$ 27,42 que chegou na máxima das últimas 52 semanas, esse número já não parece tão alto assim. Quando você compara com 2021, considerando todas essas previsões de crescimento aqui, você chega com o preço justo da empresa baseado nos seus resultados seria de R$ 31,82. Ou seja, a empresa ainda tem uma possibilidade de crescimento de 46%. Para 2022, seria de R$ 56,89, um potencial de crescimento de 161%. E para 2023, deveria estar em torno de R$ 101, um potencial de crescimento de 367%. Aí você fala, pô, você está inventando, de onde é que você está tirando esses valores? Agora vamos comparar com a empresa também de tecnologia, dessa empresa de e-commerce. Vamos comparar com a Amazon, por exemplo. Eu entendo que o preço da Amazon também é mais alto, ela tem outro patamar, porque ele faz negócio a nível mundial, e a Magalu está mais limitada, né, em termos de sua presença global. Mas vamos comparar. Por exemplo, a Amazon tem um P sobre VP, nesse momento, de 15,89, mais ou menos em linha com o do Magazine Luiza. Então vamos colocar aqui, fazer esse cálculo também com a Magazine Luiza. Então, fazer o cálculo com a Magazine Luiza usando o mesmo P sobre VP da Amazon, que está bem parecido. Então, as linhas de negócio estão bem comparáveis, apesar dos valores serem bem diferentes ainda. Então, você considerando um P sobre VP 15,89 para 2021, 22 e 23, você chega a um preço justo, considerando o mesmo P sobre VP da Amazon, de R$ 32,02. 2022, R$ 57,25. 2023, R$ 102,36. Muito próximo do P sobre VP que a gente está calculando aqui sem comparar com ninguém. Então por que não comparar com o melhor? Já que a Magalu nesse momento é a melhor que tem no mercado nacional, por que não comparar com a melhor do mercado mundial, que é a Amazon? Números bem semelhantes. Então mostra que esses números que estão sendo calculados aqui em cima são coerentes. E aqui você vê o cálculo de valorização da ação, né? Se você comparar com os R$ 21,78 atuais para R$ 32,02, tem um potencial de valorização de 47%. Para 2022, um potencial de crescimento de 162%. E 2023, um potencial de 369%. Ou seja, números bastante positivos. Não vou entrar em detalhe na parte de dividendos, pois já é claro que
a empresa da Magalu devido ao seu baixo valor de dividendos pagos, porque a empresa realmente está investindo em crescimento. Não é uma empresa para se investir, para se ter retorno em termos de dividendos e sim de crescimento. Então não vale a pena, mas você vê que o valor é bem baixo, 3,16, 4,60 e 6,70. Então não vale a pena nem discutir. Então é basicamente isso. Só para mostrar que existem outras formas de avaliar a empresa, não apenas a forma convencional, e tem que se saber com quem se comparar. Nós temos que comparar com empresas semelhantes que fazem que prestam o mesmo tipo de serviço, que estão no mesmo setor de atuação. Eu acho que é uma boa empresa com bastante futuro. Não estou dizendo que é a melhor que existe, mas é uma empresa muito bem administrada e com futuro muito promissor. Então você tem que ver se esse é o tipo de ação que vai caber no seu portfólio ou não. Claro, tem um risco envolvido, não é? Mas aí depende de cada um. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.